Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O menino negro interrompe o juiz no tribunal e diz duas palavras. O juiz empalidece instantaneamente. Em uma manhã fria e cinzenta de novembro em Chicago, o tribunal do condado de Cook erguia-se como um monumento imponente, com sua fachada de pedra escura voltada para a rua movimentada. Lá dentro, na sala de audiência 7B, a atmosfera era elétrica, mas silenciosa. Uma multidão densa se aglomerava, ocupando cada assento, cada canto, como se todos aguardassem um momento crucial. Sussurros circulavam, olhares se trocavam, enquanto as luzes fluorescentes do teto difundiam uma luz branca, quase pálida, conferindo aos rostos uma aparência cansada, tensa e às vezes contorcida. No centro de toda essa atenção estava Angela Johnson. Sentada no banco dos réus, seus olhos nunca desviavam o olhar do vazio à sua frente, ou melhor, do que ela via através do vidro à prova de balas. Angela era uma mulher na casa dos 40, cujo rosto trazia as marcas de anos de luta e sacrifício, mas também de uma determinação inabalável. Suas mãos repousavam calmamente sobre os joelhos, tremendo às vezes, mas nunca o suficiente para atrair sua coragem. Seus traços de beleza discreta eram emoldurados por mechas de cabelo preto cuidadosamente presas. Ela usava um vestido simples e sem adornos, um reflexo de sua modéstia e dignidade. Angela era enfermeira havia mais de 15 anos, respeitada em seu bairro na Zona Sul. Mãe solteira, criou o filho, Malik, sozinha, com todo o amor e disciplina que podia oferecer. Mas agora enfrentava uma acusação que poderia lhe tirar tudo: falsificação de documentos médicos. Segundo a acusação, ela havia alterado registros oficiais para obter medicamentos e atendimento de urgência para um paciente sem teto em perigo de morte. Uma ação ilegal certamente, mas motivada por uma emergência humanitária. Para Angela, era uma questão de vida ou morte, um dilema moral que a trouxera até ali. No bar, o juiz Robert Whitman observava a cena com uma expressão impassível. Um homem de cerca de 60 anos com rosto envelhecido e cabelos grisalhos, era conhecido por seu rigor inabalável, seu rigoroso senso de justiça e sua fria imparcialidade. Sua reputação no condado era a de um homem íntegro, severo e às vezes temido. Vestia a túnica preta com autoridade natural, e seu olhar penetrante varria lentamente a sala, como se avaliasse cada alma presente. O silêncio se instalou quando o juiz se sentou, e o bater do martelo ecoou pela sala, sinalizando o início da audiência. Os advogados já haviam apresentado seus argumentos, as testemunhas já haviam prestado depoimentos, alguns contundentes, outros comoventes. Mesmo assim, o peso da lei parecia pesar sobre Angela, que permanecia estoica. No fundo da sala, em uma fileira mal iluminada, um garoto de 13 anos segurava um pequeno caderno de capa gasta. Malik Johnson, o único filho de Angela, observava a cena à sua frente com o coração disparado. Ele nunca conhecera o pai e durante toda a vida, carregara consigo um mistério não resolvido. Mas agora, lá no fundo, sabia que o homem que ocupava a cadeira do juiz Robert Whitman escondia um segredo que ninguém ainda ousara revelar. Malik esfregou os dedos nervosamente nas páginas do caderno, onde às vezes anotava pensamentos, memórias e perguntas sem resposta. Crescerá com a dor do silêncio e do segredo, mas estava determinado a entender, a fazer sua voz ser ouvida. E sem saber, aquele dia no tribunal mudaria o destino de todos eles para sempre. O juiz Whitman, franzindo a testa, preparou-se para encerrar a audiência. Sua voz, firme e grave, preencheu a sala do tribunal, pairando sobre suas palavras. Senhora Johnson, as provas apresentadas neste julgamento demonstram claramente que a senhora alterou deliberadamente documentos oficiais. A lei é clara e não pode ser ignorada, mesmo que suas intenções, como alega, fossem boas. Ele fez uma pausa, ponderando cada sílaba. Seu olhar percorreu a sala, parecendo convidar a justiça implacável. De repente, ouviu-se um ruído agudo. Uma cadeira rangeu contra o chão da sala. Os olhos de todos se voltaram instintivamente para o fundo da sala. Em meio às fileiras de espectadores atônitos, Malik Johnson, o garoto de 13 anos, permaneceu de pé. Seu rosto estava calmo, o olhar fixo no juiz. Com as mãos entrelaçadas, ele avançou com passos confiantes, desafiando silenciosamente a autoridade aparentemente intangível. Um silêncio atordoante caiu sobre a sala. O juiz, com o rosto endurecido, ordenou com uma voz seca, quase mordaz: "Jovem, sente-se imediatamente." Mas Malik não se abalou. Sua voz, embora jovem, carregava um tom de maturidade e determinação surpreendente para sua idade. "Preciso falar, senhor."
Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados trocaram olhares, os oficiais de justiça hesitaram, alguns se endireitaram, sentindo que aquele momento estava além das regras habituais. Whitman franziu a testa, visivelmente irritado com a interrupção inesperada. Sua voz assumiu um tom mais severo. Este tribunal não é um palco de espetáculo. Você deve respeitar os procedimentos e permanecer no seu lugar. Mas Malik, inflexível, deu outro passo à frente, com os olhos brilhando com profunda convicção. Por favor, me escute. O silêncio tornou-se pesado, como se estivesse suspenso no tempo. Todos prenderam a respiração, cientes de que aquele momento mudaria o curso da audiência. Os sussurros haviam cessado. A atenção agora estava inteiramente voltada para aquele garoto que, contra todas as probabilidades, desafiava a autoridade com coragem e verdade. Malik aproximou-se lentamente do banco das testemunhas, cada passo ecoando pesadamente no silêncio pesado do tribunal. Sua respiração era calma, controlada, como se inspirasse uma força interior muito maior do que sua idade. Seus olhos, cheios de uma determinação inabalável, buscaram brevemente o olhar de sua mãe, Angela, que lhe lançou um aceno discreto, quase imperceptível. Um vislumbre de encorajamento misturado a medo e esperança. Então, com uma confiança que fez o ar ao redor deles oscilar, Malik se virou para o juiz Robert Whitman. Seu olhar fixo diretamente nos olhos do homem sentado atrás da enorme mesa. Ele respirou fundo e, com uma voz clara e calma, disse duas palavras que mudaram o equilíbrio da sala. Olá, pai. Um silêncio ensurdecedor se instalou imediatamente. Um choque quase palpável percorreu a sala como uma onda sísmica. O rosto do juiz Whitman empalideceu de repente, como se um frio glacial tivesse invadido seu corpo. Suas feições, antes impassíveis e severas, degeneraram diante dos olhares incrédulos de todos. Suas mãos tremiam, apoiadas na madeira polida da mesa, tentando se segurar em algo para não vacilar. Ele fechou os olhos por um breve momento, como se quisesse conter uma tempestade interior. Uma onda de pânico que ninguém acreditaria que pudesse atingir aquele homem conhecido por seu controle absoluto. Todos os olhos estavam fixos nele, procurando em seu rosto pálido a menor reação, um sinal. Uma confissão. Mas Malik, imperturbável, repetiu num tom firme e claro, atacou com uma força que ainda não era conhecida nele. Olá, pai. Na sala, as emoções estavam à flor da pele. Alguns sussurros nervosos, olhares trocados, olhos marejados. Angela, com lágrimas nos olhos e a voz quase inaudível, sussurrou com uma doçura de partir o coração. Malik. Ela sabia, no fundo, que aquele momento quebraria o silêncio, revelaria verdades enterradas e marcaria o início de uma mudança irreversível. Aquele menino, seu filho, acabará de tomar seu destino em suas próprias mãos, revelando um segredo guardado há muito tempo. Naquele dia, tudo mudou. A revelação cai como uma guilhotina. Uma onda de choque sacode o tribunal. As palavras de Malik ainda pairam no ar, pesadas e inegáveis, enquanto o silêncio se torna quase insuportável. Os advogados, paralisados, trocam olhares incrédulos. Então, quase simultaneamente, o advogado de defesa se levanta de um salto, sua voz ecoando pela sala. Meritíssimo, solicitamos o adiamento imediato, em vista das circunstâncias que acabamos de revelar. O promotor, antes impassível, de repente parece inquieto. Ele se endireita lentamente, visivelmente hesitante, com o olhar fixo na juíza Whitman como se esperasse uma palavra, uma ordem, uma explicação. Mas nada acontece. Robert Whitman, normalmente tão seguro de si, tão firme, é incapaz de pronunciar uma única palavra. Seu olhar está perdido, seu rosto esvaziado de toda autoridade. A máscara do juiz se desfez. Sob os olhares chocados e acusadores, ele se levanta lentamente, contorna sua cadeira e sai apressadamente da sala, sem sequer bater o martelo. As portas se fecham atrás dele com um estrondo agudo como um toque de finados. Angela permanece sentada com os olhos fixos no filho. Uma lágrima escorre lentamente pela sua bochecha, mas não é mais de medo ou vergonha. É uma mistura de alívio e dor. A verdade finalmente veio à tona. E não lhe pertence mais. Nos dias que se seguiram, o caso explodiu na mídia. Todos os jornais, todos os canais locais e depois nacionais noticiaram a história. Manchetes apareceram nas telas. O juiz Whitman, uma figura íntegra, é acusado de processar a mãe de seu próprio filho. Caso secreto, abandona o julgamento. O passado alcança o juiz do condado. Repórteres acamparam em frente ao tribunal do condado de Cook. Alguns rastrearam ex-colegas de Angela no hospital onde ela trabalhava. Outros vasculharam arquivos de seus dias como uma jovem e dedicada enfermeira noturna.
Documentos confidenciais vazaram rapidamente, trocas internas, e-mails antigos, correspondência discreta entre Robert Whitman, então um jovem advogado casado com uma carreira promissora pela frente, e uma certa Angela J., estudante de enfermagem. As evidências eram irrefutáveis, eles tiveram um caso. Breve, mas real. E acima de tudo, uma data, o mesmo ano do nascimento de Malik. O escândalo é imenso. Nas semanas seguintes à revelação explosiva, o caso de Angela Johnson foi reexaminado com atenção redobrada. Sob pressão da opinião pública e da mídia, os juízes do Tribunal Distrital do Condado de Cook decidiram reabrir o caso, desta vez com imparcialidade renovada. Evidências que antes eram ignoradas ou ocultadas finalmente estão sendo levadas em conta. Depoimentos de colegas atestando a natureza altruísta do ato de Angela. Relatórios médicos destacando a urgência vital da paciente e, acima de tudo, o incrível peso do segredo familiar revelado. Após várias audiências adicionais, o veredito finalmente foi dado. Angela Johnson inocentada de todas as acusações. Os tribunais reconhecem que suas ações, embora tecnicamente legais, foram motivadas pelo desejo de salvar uma vida humana e não por um desígnio fraudulento. Ao mesmo tempo, Malik rapidamente se tornou uma figura mediática. Sua coragem e sinceridade diante da autoridade ressoaram além do tribunal. Ele personificou a voz dos oprimidos, daquele que se recusou a permanecer em silêncio diante da injustiça. Jornalistas o apelidaram de "o menino que disse a verdade". Grupos de direitos civis lhe ofereceram apoio e o convidaram a participar de conferências e campanhas de conscientização. Malik, apesar da pouca idade, tornou-se uma voz para as minorias. Sua intervenção simples, porém poderosa, inspirou muitos a quebrar o silêncio, denunciar abusos de poder e exigir justiça justa. Quanto a Robert Whitman, o escândalo o atingiu implacavelmente. Sua renúncia forçada marcou o fim de sua carreira judicial, manchada pelo que hoje é considerado grave má conduta moral e profissional. Desacreditado e isolado, Whitman gradualmente desaparece da vida pública. Rumores dizem que ele agora vive recluso, assombrado por suas escolhas e pelas revelações do passado. Seu nome, antes sinônimo de autoridade e justiça, torna-se um símbolo de hipocrisia e traição. Para Angela e Malik, essa provação, por mais difícil que seja, se torna uma fonte de renovação. Livre da ameaça legal, Angela retorna ao seu trabalho de enfermagem com energia e convicção renovadas. Ela encontra novas forças no apoio da comunidade, dos amigos e especialmente do filho. O vínculo já forte entre Angela e Malik se fortalece ainda mais. Juntos eles encaram o futuro, movidos por uma esperança brilhante, a de uma vida construída com base na verdade, na dignidade e na justiça. Eles também se envolvem em ações comunitárias, determinados a garantir que outros não sofram as mesmas injustiças.